Regulamento interno me previne de não me ferrar num processo trabalhista? Se você fizer um regulamento interno de verdade, sim. O problema é que quem diz isso não tem a menor ideia de como é que se faz um regulamento interno de verdade. Então, Aí faz um monte de besteira. explica o de verdade e depois você vai explicar qual o jeito certo para o cara não ter problema. Para você fazer um regulamento interno de verdade, sua loja está em andamento. Está lá, funcionando, funcionário contratado, está tudo lindo lá. Para você colocar uma regra com o carro andando, você precisa que todo mundo discuta essa regra, conheça essa regra, né? Primeiro conheça, discuta e concorde. E você precisa documentar esse passo a passo. Não é de boca, não é, eu passei e todo mundo leu. Aí depois todo mundo assim. Não, não é isso. Não é isso. Depois que você faz esse trâmite e documenta, você aprova o documento, bota em discussão, porque obviamente nem todo mundo vai sentar e concordar, e aí depois disso você dá a publicidade do texto final para os funcionários, todo mundo assina, e aí os próximos funcionários que forem entrando vão aderindo àquele regulamento interno. Eu te pergunto, coloca uma regra lá que funcionário não pode usar celular. Eles vão concordar? Você coloca assim uma regra. A partir de agora, você não pode degustar produto na padaria. De jeito nenhum. Eles vão concordar? E aí? O que vocês acham? Você assinava esta merda? E como a gente faz, mas assim, se fizer desse jeito, tá ok. Tá ok. Se você fizer toda essa formalidade bem bonita, inclusive, se vocês quiserem fazer, é um trabalho grande que a gente tem para fazer isso, porque são várias rodadas de discussão e tudo isso. Então, para o advogado que está vendendo é maravilhoso. O problema é ele ter compromisso com o resultado daquilo efetivamente funcionar e o judiciário depois não dizer que o trâmite foi incorreto. E aí tem outro porém. O que você coloca lá, você tem que executar. Você não pode colocar... Não é como a gente pega um carrinho de supermercado e sai passeando no supermercado e vai colocando... eu acho que essa regra aqui ia ficar legal aqui no mercado. Ó. Vou colocar. Essa outra regra aqui, ó, ia ficar massa aqui. Vou colocar. E aí sai colocando regra. E na hora do dia a dia... Você descumpre aquilo que está lá. Você não cumpre nada do que aquilo ali, ou cumpre uma parte só. Sabe o que você faz com aquele documento? Você invalida ele. E não sou eu que estou dizendo. Não foi um juiz ou outro que disse. O TST disse num caso do Walmart. E invalidou o regulamento interno do Walmart. Então, pode ir lá no meu perfil, tem um vídeo bem antigo que eu explico isso aí. Só por aí você já percebe a dificuldade de você ter alguma regra desse tipo. Então, assim, se o Walmart tem dificuldade de colocar em prática as suas próprias regras e é uma multinacional, quem somos nós na fila do pão, em termos de maturidade empresarial, para dizer qual é a cultura daquela empresa, quais são as regras efetivamente que aquela organização vai fazer cumprir. Você vai garantir que teu gerente vai chegar, que aquele encarregado vai chegar e vai fazer cumprir aquilo ali? Porque é sobre isso que a gente está falando. Então, eu sou da política de que, assim, o bom, o que dá resultado, não precisa ser complicado. Não precisa ser altamente cascudo, não precisa ser altamente complexo. Você pode ter regras mínimas que você precisa realmente e que você necessite delas para rodar e que efetivamente você cumpra. Não um grande documento lindo, maravilhoso, cheio de coisa que você não vai botar metade em prática. E como é que você faz isso? Você faz isso através de contratos de trabalho. Eu já vou deixar você assistir o vídeo, mas não é disso que eu vim falar, não. É que eu escrevi um livro chamado 23 Estratégias para Aumentar as Suas Vendas. E eu vou dar para você gratuito. Então, para você poder ter acesso a esse livro, é só você apertar aqui embaixo na descrição do vídeo. Vai ter um linkzinho para você poder baixar ele gratuitamente. Ou aqui em cima eu vou deixar o QR Code. Se você tiver uma TV de casa, aponta a tua câmera pro QR Code para você poder baixar. Ou então na descrição do vídeo aqui, você só clica e baixa. Simples desse jeito. E aí que tá o pulo do gato. Aí é que é o pulo do gato. Na verdade, quase tudo que você precisa fazer com o seu funcionário, você teria que amarrar pelo contrato de trabalho. Que as pessoas simplesmente pegam o contrato que emite do software lá de gestão da contabilidade e manda o cara assinar isso como sendo um contrato de trabalho. Você sabe que eu advogo para 9 contabilidades hoje, 9 empresas de contabilidade. Sim. Nenhuma delas usa o contrato do sistema, usa o nosso contrato. Não, tudo bem, eu tô falando que é comum. É isso que eu estou dizendo, mas até as contabilidades que a gente advoga, elas mesmo não usam os contratos delas, que elas passam para os clientes delas. Que louco. A minha contabilidade é minha cliente, com os clientes, para os clientes dela, ela passa porque é um pelo menos.
E realmente é melhor do que não ter um contrato de experiência, por exemplo, escrito. É melhor do que não ter a cláusula mínima ali escrita. Mas o contrato de trabalho serve, sim, como um mini regulamento interno para você colocar as regras básicas. Se o cara assinou na hora que entrou, ele tomou ciência de verdade e aí ele aceitou aquele trabalho, ou seja, trabalhar seguindo aquelas regras, porque é o contrato, é o que ficou definido logo no início. Exatamente. E assim, o importante é que o supermercadista tenha a clareza de que aquilo efetivamente precisa ser combinado, que ele precisa realmente dizer aquelas coisas, porque o futuro da relação dele com o funcionário vai depender justamente dessa clareza. Quando você fala assim, olha, eu vou precisar trocar você de horário se eu tiver necessidade. Tá tudo bem para você? Tá tudo bem para mim. Eu vou precisar fazer com que você... De trocar de loja. Eu vou precisar de trocar de loja. Se eu crescer e abrir outra loja, eu vou precisar de trocar de loja. Tá Às vezes de outro trabalho. bairro, de outra coisa. Você tá ferrado. Se isso não está no contrato de trabalho, você simplesmente não vai conseguir executar. Não, você até vai fazer, mas se ele entrar na justiça, se ferrou. Isso, e aí a consequência disso, desse exemplo que a gente está falando, é o funcionário aplicar uma justa causa na empresa. É rescisão indireta do contrato. Você não pode forçar a barra. Aí, no máximo, se você conseguir garantir que o funcionário concorde e documentar que ele concordou. Porque senão é bola nas costas depois. E assim, quando você está aqui, a gente está aqui conversando 1 a 1. A gente está aqui, ó, tudo bem para você? Tudo bem para mim. Tudo bem para você? Tudo bem para mim. Se todo mundo concorda, assina o documento, acabou. É essa formalidade que precisa ter. Só. O que é que esse contrato de trabalho precisa ser? Real. Ele precisa estar de acordo com a realidade. É o mesmo raciocínio do regulamento interno. Você não pode colocar lá um monte de parafernália que você não vai usar, que você não vai fazer cumprir. Senão você invalida também. Precisa ser real. Aí, às vezes, as pessoas olham assim para mim e falam, doutora, mas pega o contrato aí de uma loja e bota aqui na minha loja. Uma loja aí, que boa. Boa, assim, que dá certo aí. Aí eu olho, tá, você sabe como é que funciona a loja? Não. Tá, você sabe o que o repositor de lá faz? Como é a rotina do repositor? A responsabilidade do repositor? Não. Então, como é que você quer? A mesma coisa dele. Se eu te emprestar a minha roupa, tá bem em mim minha roupa, tá? Tá bem. O meu número, vai ficar boa em você? Não. É exatamente o mesmo raciocínio. E aí, se você coloca... Aí tem gente que fala assim, vamos prevenir desvio de função, acúmulo de função, que o funcionário reclama pra caramba disso. Basta colocar lá tudo. Bota a loja toda. Bota a loja toda. Funciona? Não funciona. O cara não vai fazer todos os dias a loja toda, ou na maior parte do tempo a loja toda. Você tem que botar exatamente o que ele faz. Mas, o Walmart é outro exemplo. O contrato de trabalho do Walmart era exatamente desse jeito. Tinham todas as atividades do mercado. Era desse tamanho, assim, a descrição da função era desse tamanho. Aí o cara estava lá nos embutidos e aí colocava a função de operação de caixa para ele, no mesmo contrato, estava tudo lá. Funcionava? Não. O Walmart tomou todas as bolas nas costas de acúmulo de função. Porque o que prevalecia? O que ele estava fazendo na realidade e o que ele foi trocado depois.